Tem que gravar. Pronto. Consegui abrir aqui. Vai gravar só áudio mesmo, como eu falei. O áudio tá no notebook. A tela vai ser uma tela em branco, porque é o que tem pra botar, não tem outra. Do Meet em erro. Vai ser um supra-sumo. Tá. A gente vai começar de um jeito formal, a gente vai começar orando, né? Melhor coisa da vida. Alguém se habilita a orar ou eu oro? Eu oro? Ore, meu amor. Tá doente essa Samara? Não, eu tô deitada aqui, Nicole tá meio adoentada, eu tô com ela aqui. Mãe sendo mãe. Pai, nós estamos aqui para te apresentar essa reunião. Nós queremos te agradecer por esse tempo de unidade, de comunhão. Que seja abordado aqui tudo aquilo que o Senhor quer abordar. Que esse conteúdo ele alcance pessoas, que as escamas caiam dos nossos olhos e caiam dos olhos daqueles que vão ter acesso a esse conteúdo. Que o Senhor nos ajude a entregar a Ti o melhor que nós temos. Eu sei que nós temos muitos planos, mas o Senhor vem a resposta de todas as coisas. Então, que todas as coisas sejam feitas para a glória do Teu nome. Nós estamos dando o nosso melhor dentro do que estamos conseguindo dar, mas sabemos que a Tua mão está em todas as coisas e por isso nós somos gratos a Ti, Deus. Eu te peço para que, em nome de Jesus, continue sendo conosco do início ao fim, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. E aí, galera da Reforma, hoje vamos falar sobre a maternidade, a delícia da maternidade, com a irmã Samara, que já é mãe, com a irmã Laís, que é filha, comigo, que sou filha, e a irmã Samara, experimentando a maternidade na prática, estando nesse momento com Nicole febril. Que delícia! A vida real tem dessas. E com a tosse alérgica. Que maravilha. A vida como ela é, sem retoque, sem maquiagem. Ó, para começar essa reunião, eu vou trazer aqui a origem da mulher, porque, né, só existe mãe, mulher. Bianca tá falando óbvio, sim, o óbvio precisa ser dito, porque hoje em dia já estão discutindo aí sobre as dificuldades do parto do homem trans, que é uma mulher de sexo biológico, né, de cromossomos XX, cromossomo feminino é XX, não é isso, gente? Acho que é isso aí mesmo. Do cromossomo XX, que decidiu se tornar homem na identidade de gênero, e como o seu organismo permaneceu praticamente igual, essa pessoa continua tendo a habilidade de engravidar e já está em discussão os problemas do parto de um homem transgênero, mas para Deus continua sendo uma mulher, sexo biológico, independente do gênero que ela decidiu adotar. Então, vou falar da origem da mulher. A origem da mulher, ela está descrita lá no livro. Meus vizinhos estão gritando, isso é uma maravilha. A vida é muito boa, a vida é uma maravilha. A mulher, ela foi criada, a criação da mulher está descrita lá em Gênesis 2:18, que Deus, ele criou primeiro Adão, criou todas as coisas, percebendo que não era bom que Adão estivesse só, Deus decidiu criar a mulher, entregou ela ao seu marido, né, como auxiliadora dele, isso está em Gênesis 2:22. E no verso 2:24, Deus estabelece um padrão familiar, citando os termos pai e mãe. Nós temos que deixar claro que os termos pai e mãe foram citados quando o homem ainda nem havia conhecido a sua esposa. A conhecer, para que fique claro, é o contato sexual entre homem e mulher. O casal ele só teve o seu primeiro contato íntimo após a expulsão do jardim, mas antes disso, Deus já havia dito, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vão se unir ser uma só carne. É importante falar sobre isso porque nós sabemos que hoje existem padrões de famílias disfuncionais em que a maternidade é exercida de uma forma não tão boa, de uma forma não planejada por Deus, e é importante citar
a criação da mulher e da família por causa disso, porque a nossa visão é uma visão bíblica judaico-cristã. Então, de acordo com as escrituras, Deus criou a mulher para entregá-la ao homem, criou porque percebeu que não era bom que o homem estivesse só, determinou que o homem deixaria a casa dos pais para se unir à sua esposa em matrimônio, que é o casamento, para que a partir disso lhe gerassem filhos, e nesse caso vamos dar ênfase ao papel da mãe. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Sobre isso? Não, é isso mesmo ainda. Deixa eu só aumentar o volume. Também não. Bom, depois disso, tem um outro momento que a geração, a descendência do casal, ela é citada e ela já revela a capacidade redentiva da família. Todas as vezes que Deus ele quer fazer algo, ele faz por meio da família. Noé, ele decidiu salvar Noé em família. Cristo nasceu numa família tradicional, onde havia um casal, Maria e José. O resto da história a gente já conhece. Mas em Gênesis 3,15, que é a mensagem que alguns pregadores dizem que é o proto-evangelho, Deus ele apresenta para a mulher que através do fruto do ventre dela haveria a redenção dos nossos pecados. Pecados que se originaram da mulher. Então, o fato de Deus ter dado à mulher a oportunidade de trazer, né, a redenção ao mundo por meio do parto de Jesus, que a gente vê mais adiante, milhões de anos depois, não vem porque a mulher é o suprassumo da criação, nada disso. Não existe para Deus uma criação em que a mulher ela tem um destaque no lugar. Não, cada pessoa ela tem sua autoridade no seu lugar que Deus criou para si. Você é autoridade no seu chamado, se você for pastor, e o evangelista é autoridade no chamado dele, e a mãe é autoridade sendo mãe, o pai é autoridade sendo pai. Não há privilégios disso, há só propósito de Deus. Por que Deus fez isso? Porque como o pecado veio por meio da mulher, uma maneira da mulher rever aquilo que ela fez foi ela mesma trazer aquele que trazer ao mundo aquele que ia redimir os nossos pecados. Então Deus revela que os filhos são fruto do casal. Cadê? Deus acaba citando de forma indireta a maternidade, já falei sobre isso. E agora eu vou jogar para vocês sobre esse papel da maternidade, o que foi que vocês já ouviram falar a respeito da maternidade. Eu vou deixar as meninas falar. Depois eu vou falar sobre tudo que eu ouvi a respeito disso, porque é o óbvio que precisa ser dito para essa estação que a gente está vivendo agora, em que a estrutura familiar ela tem sido muito bombardeada. E aí, meninas? É sobre o que a gente ouviu falar sobre a maternidade. Isso, não tenha filho, ser mãe é bom, ser mãe é ruim. Eu já ouvi a frase, por exemplo, ser mãe é padecer no paraíso. Aí umas dizem que sim, outras dizem que não. Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso, né? E ser mãe era padecer no paraíso, mas assim, muito no discurso. A minha família é uma família que tem sua raiz católica, então sempre colocou a maternidade num lugar meio que de semideus, né? Por ter como exemplo Maria, mãe de Jesus, sempre colocou assim. E eu cresci dessa forma, pensando sobre isso. Porém, as ações eram completamente diferentes e o que foi nos ensinado para sermos, né, foi completamente diferente. A mãe é maravilhosa, você ser mãe é padecer no paraíso, é você ter alguém que vai perpetuar quem você é, aquilo que você tem, mas não pode permitir que a maternidade cesse o seu desejo de ser quem você quiser ser uma profissional. Você tem que depender do seu trabalho e não do seu marido. Seu trabalho é seu marido, seu trabalho é seu marido, sua profissão é o seu marido. Uma outra frase também que eu lembro muito bem: mãe só tem uma, mas pai pode ser qualquer um. Ouvi muito isso. E assim, eu cresci tendo essa ideia de maternidade, de família onde o pai ele é necessário para
fazer, né, para exercer a função dele de fazer a criança, mas não necessariamente para estar presente na vida dessa criança, mas a mãe, ela é completamente necessária. É isso. E tu, Lai, sobre maternidade, o que é que tu já ouviu a respeito? Coisas boas, ruins? Pronto. Já ouvi falar das duas coisas, né? Tanto o lado bom como o lado ruim. Nunca tive nenhuma influência familiar de que a maternidade é algo ruim. Pelo contrário, aqui em casa somos em 4 irmãos, então eu vi a minha mãe como uma mulher forte. Uma mulher que sempre quis trabalhar para cuidar dos filhos, sendo do interior, que veio do interior para capital e casou com um rapaz aqui da capital e teve 4 filhos e sempre foi trabalhar para sustentar nós 4, né? Então eu cresci com esse tipo de influência. Na verdade, o que eu vejo mais, eu vejo através de redes sociais a peso da maternidade. Hoje, como o mundo está tão avançado em tecnologia, enfim, na ciência, hoje, e a influência também, né, das ideologias, o que eu percebo é que as pessoas estão demonizando a maternidade, como se é um peso sobre a mulher, porque ela muda o corpo dela, ela fica com aquele barrigão, né, durante 9 meses, ela fica inchada, ela perde aquela beleza, principalmente se ela já tinha um corpo bonito, né, que é aprovado pela sociedade. Então, ela que tem que se abdicar para ter aquela criança, e mesmo assim, quando a criança nasce, o peso fica maior sobre a mãe, porque ela que vai continuar inchada com os seios, né, produzindo leite, com os seios pesados. Muitas vezes o leite endurece quando a criança não mama, e a criança só quer a mãe não dorme direito, a mãe não come direito, e a mãe que tem que, muitas vezes, por não ter com quem deixar a criança, tem que largar o emprego para ficar com ela. Então, essas questões, se vocês observarem, tem trazido isso como peso. Então, muitas mulheres hoje não querem isso, elas não querem passar. As mulheres hoje, elas estão renunciando à maternidade, porque hoje elas querem ser chefe, né, de empresas, hoje, porque muitos cargos antigamente que a gente só via mesmo, né, exercido pelo homem, hoje a mulher, ela quer estar naquele lugar. Então, muitas mulheres hoje não querem mais, né? Fora a beleza, a questão da estética, que é algo também que pesa muito atualmente, e ela sabe que se ela se dispor para ser mãe, ela sabe que vai ter toda uma mudança corporal, como eu já citei no início. Então, muitas delas não querem isso, porque quer manter aquele padrão de beleza, principalmente se ela já trabalha com essa forma. Então, o que eu vejo mais atualmente, a questão dos malefícios, né? Pela sociedade atual, pelas ideologias, pela influência das redes sociais, trazendo a maternidade como algo ruim. Mas em questão familiar, não. Eu sempre tive boas referências, né? Por ver minha mãe mesmo, uma mulher simples, tendo toda essa força de vontade, ganhando salário mínimo, criando 4 crianças. De uma maneira assim bem diversificada, assim, com pouca educação, né? Porque minha mãe, como é uma mulher de interior, ela não tinha assim, tanta instrução. Então, por esse lado eu vejo como algo bom, mas atualmente, vendo a influência das redes sociais e das ideologias, a gente vê hoje como tem influenciado muitas mulheres a ver a maternidade como algo pesado, ver algo como do patriarcado. É isso. E é uma viagem isso que você falou. Muito boas coisas que vocês falaram. E coisas que Laís falou que me chamaram a atenção o fato da mãe criar, de fazer um trabalho que hoje é um trabalho que as pessoas estão dando nome, né? O apelido, não sei muito bem como dizer, que é o trabalho de mãe. Mesmo que ela tenha um parceiro, mesmo que haja um marido, hoje é muito comum que a mulher ela tenha a jornada que nós chamamos de jornada dupla até tripla de trabalho. E é uma ideia que tem um fundo ideológico que nós desconhecíamos porque não é dito, é o óbvio que precisa ser dito, mas que não é dito. E isso faz com que haja muita essa influência, que a gente pode chamar de influência ideológica, não vou dizer só marxista, mas influência ideológica de modo geral, apesar do marxismo ser a fonte de todas elas, ela tem ditado as regras da nossa família.
e começa já fugindo daquilo que Deus estabeleceu para padrão de família. Vou voltar para o padrão que Deus estabeleceu, porque Deus ele estabeleceu papéis claros tanto para o homem quanto para a mulher. Uma das coisas, uma das frases que eu sempre ouvi para aconselhamento de relacionamentos foi: você não pode, não deve querer depender de homem para nada. Quando nós pensamos nisso, a mulher naturalmente ela gera filhos, porque quando a mulher se une a alguém, o natural de um casal é que vem aí a gestação de uma criança. Mas nós já treinamos o nosso cérebro para escolher parceiros com os quais nós não podemos depender. E isso faz com que a nossa família já se forme, mesmo que ela tenha um padrão, né, heteronormativo, tradicional, que seja lá pai, mãe e filhos, ela já começa com um padrão que é diferente. Parece ser um padrão bíblico, mas é um padrão que não é bíblico porque a nossa mãe já escolheu um pai com quem ela não podia contar. E essa mesma mãe vai se queixar do fato de não poder contar com o nosso pai para nada. Mas ela escolheu um parceiro pensando nisso. Olha, não posso depender de homem para nada. E mesmo que ela tenha um marido, que o marido tenha uma renda, ela já bota na mente dela: não posso depender dele para nada. Vai que ele me larga. E não é incomum que isso aconteça, infelizmente, porque, né, os valores estão muito distorcidos. Mas eu vou puxar para não me perder nessa fala. Vou voltar para a ideia do papel da mulher na função familiar. Partindo do princípio que nós vamos poder contar sim com o nosso marido, nós vamos escolher um homem com quem nós podemos contar, nós precisamos entender que a mãe ela é fundamental na formação da criança. Nas famílias judaico-cristãs, o normal, não sei como está hoje, porque eu não fiz pesquisas mais recentes, mas o normal é que a mulher ela fique com a criança pelo menos até os 3 anos, somente a mãe e a criança praticamente. O pai ele está sempre como provedor, são homens, os homens judaicos cristãos são homens com os quais as mulheres podem contar. Então ele sai para formar patrimônio, que fica a encargo do pai a formação do sustento financeiro e do sustento de modo geral, financeiro, né, que dá suprimento à vida. E para a mãe fica esse papel, essa responsabilidade de dar o suporte emocional inicial da criança, de ensinar as primeiras palavras. Se a mãe é feliz e reconhece que o pai, ele é um cara que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem com quem a mãe pode contar, ela vai passar isso para o filho, porque se a mãe enxerga que o pai só trabalha, por mais que o pai só trabalhe, não é uma questão só da mãe não enxergar, mas a maneira como a mãe encara o trabalho do pai é a maneira como o filho vai encarar o trabalho do pai também. Pô, meu pai só pensa em trabalho. Geralmente a criança ouve a mãe reclamar disso. Por quê? Nós temos exemplos de pregadores famosos como Luciano Subirá, Lucinho Barreto, que eram pregadores itinerantes, ficavam dias fora de casa trabalhando, mas criaram os filhos no temor do Senhor porque as esposas entenderam que o que eles estavam fazendo fazia parte do chamado de Deus para a vida daqueles pais. Então, como as esposas amavam aquilo, aquela entrega que os pais tinham ao Senhor, elas passavam essa visão apaixonada para os filhos, e os filhos não reclamavam da ausência do pai em casa, porque eles entendiam que os pais estavam fora de casa cumprindo o propósito. Claro, existem pais e pais que realmente buscam recursos financeiros, às vezes bem intencionado, né, na intenção de dar o melhor para o filho dele, e às vezes por egoísmo mesmo, porque ele não suporta a realidade de estar em casa. Mas a visão que a mãe passa é muito importante nesse sentido. Voltando para a família judaico-cristã, após esses 3 anos aí iniciais, o filho ele já começa a caminhar mais com o pai, se for menino, e a menina começa a caminhar mais com a mãe, mais do que antes, de forma intencional, já observando qual é o papel dela enquanto mulher, de dona de casa, e o filho começa a caminhar com o pai para observar o pai no trabalho e aprender com o pai a profissão. Então, o papel da mulher na formação familiar vem muito disso, da mulher dar esse suporte emocional e ela de fato ser ajudadora do marido, ao ponto de fazer com que o filho seja grato por ver o pai sendo esse provedor e não revoltado com o fato do pai estar sempre fora. Claro, equilibrando todas as coisas, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a gente sabe que no cenário ideal nem tudo vai ser a esposa. Sobre isso aqui, vocês querem falar alguma coisa? Talvez Samara queira falar, porque Samara viveu essa realidade aí do homem trabalhar, e aí tá mais do que no seu lugar de fala, minha filha. Se quiser falar, essa é a hora.
Então, eu estava esperando você terminar para falar. 2 pontos. Primeiro, durante muitos anos, a maternidade, ela foi, não é a maternidade o fato de ter filhos, mas a gestação, ela foi muito romantizada, foi muito passada de uma forma muito romântica, sobre o maternar mesmo, né? E o que acontece? Quando as mulheres elas engravidavam, que passavam por todo o período gestacional, elas começavam e via que a realidade era completamente diferente. Aquilo que era vendido, isso causava frustração. O pessoal antes de mim, né, da geração antes de mim, perdão, eles passaram por isso. Eles pensaram que o maternar seria um desabrochar, né? Eu ouvia algumas coisas também em relação a isso, dizer que a mulher era linda, que era belíssima a mulher grávida. Eu, particularmente, acho muito lindo a mulher grávida, mas existia um romantismo excepcional sobre a questão do maternar. E quando as mulheres começaram a falar a verdade do que é o maternado, do que é a gestação, não é o ser mãe, não é o exercício da maternidade, mas o exercício da gestação não é fácil, não é um conto de fadas, existe sim, é doloroso, causa muitas dúvidas, e assim, dentre as coisas que são faladas hoje em dia, né, às vezes pode passar para as pessoas elas receberem como algo que amedronta, mas na minha opinião não é o caso de amedrontar, é o caso de você ter a oportunidade de decidir se quer ou não. Tem muitas mulheres que elas não optaram por não casar mesmo, por seguir sua vida, ser profissional e tal, mas assim, elas tiveram essa escolha, elas souberam de como é que você pode ter uma gestação tranquila. Eu tive 2 gestações, uma foi muito difícil, mas a outra foi mega, hiper tranquila. Eu teria 10 gestações iguais à de Luiz Miguel, mas a de Nicole já foi uma gestação muito complicada, porque foi a primeira. Porém, nas duas eu amei o fato de me ver grávida, me ver com a barriga grande, o bebê se desenvolvendo, sempre era uma alegria muito grande quando eu ia fazer uma ultrassom, que eu os via dentro da minha barriga, o coração batendo, mesmo de uma forma um pouco só sombras, mas eu sabia que era um ser que estava ali, que aquele ser iria sair de mim. Então, eu queria pontuar isso. E a segunda questão é sobre essa questão do pânico. O que acontece? Devido a tudo que eu ouvi, né, a gente tem que pensar nas gerações. A geração da minha mãe é completamente diferente da minha geração. A minha geração, a geração dos meus filhos, é uma geração completamente diferente da minha. Então, a linha de pensamento é diferente. E minha mãe viu o meu avô sendo o provedor da casa e a minha avó, ela exercendo o papel da mulher de Provérbios 31, sendo empreendedora. Só que o que acontece? Foi algo que Bianca falou. O que acontece? A minha avó reclamava muito que o meu avô não estava em casa. E aí meu avô se tornou um pai ausente, porque ele estava trabalhando na roça para poder suprir a necessidade da sua família. E quando estava em casa, ele estava em casa e era pai. E assim, o que aconteceu? A minha avó já passou para minha mãe e para as minhas tias de não depender de homem nenhum para nada. E de sempre ser assim, a provedora, de não depender. A maternidade nunca foi algo questionável na minha família. De dizer assim, não seja mãe, muito pelo contrário. Mas assim, essa questão de você da dependência do homem, né, sempre foi algo que foi muito batido. Então eu fui ensinada dessa forma, a não depender de homem para nada. E o que acontece? Quando eu morava com o
pai dos meus filhos, eu exercia esse papel de mãe, emocionalmente falando, porque eu queria controlar tudo, eu queria ser a controladora da casa, né? Como eu não podia depender dele, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser uma profissional assim surpreendente para todos, inclusive para mim, ter que dar conta de casa, de marido, de filho, e eu me tornei uma pessoa super sobrecarregada, tanto quando eu morava com ele, quanto na ausência, quando nos separamos. Foi bem complicado, e eu vejo que isso acontece muito nas famílias, onde a mulher ela exerce esse papel da maternidade, de dar carinho, de dar atenção, de dar cuidado, de ser o emocional da vida da criança, do adolescente, e ao mesmo tempo dar orientação, que é o papel do pai, a proteção, a orientação, é tudo o papel do pai, né? O prover é do pai, e isso aconteceu comigo e foi bem difícil. Hoje, se eu pudesse, as perdas foram muito grandes, e se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha esse tempo da educação cristã familiar. Se eu pudesse voltar no tempo, era algo que eu faria, era sair do meu trabalho, depender do meu marido, fosse como fosse, e dar atenção aos meus filhos até pelo menos os 7 anos. Eu não vou, até os 3 não, mas eu vou até os 7, porque até a formação da criança. Então, eu voltaria a isso sim. E, assim, é muito desafiador a gente exercer a maternidade. É muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu posso dizer que, apesar dos desafios, também é prazeroso. Com a mente que eu tenho hoje em Cristo, com base na Bíblia, se tornou desafiador, porém não pesado. Antes era bem pesado, né? E assim, eu parei de exercer o papel do pai e hoje eu exerço o meu papel de mãe, apesar de ser chefe da minha família, hoje. Mas assim, o meu papel de mãe mesmo, hoje eu exerço muito mais que antes, quando eu morava com o pai dos meus filhos. Um exemplo bem claro agora. Eu estava com um monte de coisa para fazer e aí minha filha está doente. Ela perguntou: mãe, você pode deitar um pouco comigo? Eu fui, fiz o chá, coloquei o mel, vim para aqui, para a cama, larguei tudo. Botei ela no meu braço e fiquei com ela até a febre amenizar. Ela tomou o chá e agora já tomou banho, já se levantou. Então, assim, é esse tratar que quando você fica sobrecarregada, você não tem condições de dar esse cuidado. A mulher fica pensando, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não presta atenção no filho, né? Na criança, no adolescente, que precisa da gente até quando se torna adulto. Ou seja, um filho nunca deixa de precisar de uma mãe e de um pai, não adianta. É isso que eu tinha para falar. E tu, Chu, quer acrescentar alguma coisa? Laís? Tu tá aí, mulher? Ó, como Laís tá sumida, tá calada, pode ser a internet, enfim. Eu vou continuar aqui. Você já falou sobre o ser mãe na prática, que era uma pergunta que eu ia fazer. E hoje eu vi no Politize, gente, hoje é dia 11 de maio, dia que nós estamos gravando. Então não sei que dia vocês vão ouvir isso. Mas o Politize, que é um Instagram que fala sobre política, não é só o Instagram, mas é uma escola sobre política. Ele trouxe um material que eu achei sensacional, que é Por que as mulheres estão cansadas. Eu trouxe a visão sobre o papel da mulher de acordo com a ótica mais bíblica, e vou trazer essa função aqui porque o do Politize ele está com um viés ideológico muito forte, porque essas ideias que eu vou ler aqui para vocês são ideias que, se você ler o livro Família, Política e Sociedade, não sei se é necessariamente nessa ordem, mas é de Engels, eu esqueci, Política, Família e Sociedade,
traz mais ou menos essa ideia aqui. Por que as mulheres estão tão cansadas? A tripla jornada e o trabalho invisível da mulher. O trabalho invisível da mulher é justamente esse trabalho que Samara citou, esse fazer doméstico, essa questão de dar suporte emocional para os filhos, porque Samara conseguiu, se colocou no lugar de mãe por ter esse temor do Senhor, entender a importância do suporte emocional que ela é para os filhos. Ela consegue hoje observar com mais sensibilidade, colocar Nicole no colo, que é a filha dela, e dar esse afago para ela, porque ela teve essa percepção em Cristo. Mas nós entendemos também que existem mães que estão cansadas porque elas trabalham, elas estudam, elas estão tentando, não só por um desejo egoísta, mas até para proporcionar uma qualidade de vida melhor para os filhos, elas estão buscando a melhora dela e elas estão cansadas. E aí vem a necessidade de uma palavra muito famosa que a galera usa, que é a tal rede de apoio que a mãe precisa ter para descansar, porque independente de ser mãe, é mulher, precisa descansar, tem as próprias emoções para lidar. Então esse tal trabalho invisível acaba inviabilizando essa sensibilidade da mãe muitas das vezes. Então se você está ouvindo isso aqui, fica magoada, chateada porque sua mãe não te dá atenção, está muito cansada, fica te ignorando, em nome de Jesus, perdoe sua mãe, porque ela também é um ser humano e às vezes ela só está cansada. Não é que é uma mãe ruim, é uma mãe que está cansada, às vezes está sendo pai aí e você não sabe. Tá, ele fala do trabalho invisível das mulheres. E aí eu vou ler mesmo porque está bem resumidinho, eu achei muito bom. Tripla jornada de trabalho é uma expressão que diz respeito à sobrecarga de tarefas diárias que as mulheres enfrentam no seu cotidiano. Na prática, consiste no acúmulo de funções em casa e no trabalho, muitas vezes sem o reconhecimento ou visibilidade, podendo levar a sintomas de exaustão, estresse e outros problemas de saúde. Esse trabalho não remunerado, gravem bem essa frase, este trabalho não remunerado, porque eu vou voltar para ela daqui a pouco, realizado pelas mulheres nos cuidados da casa e da família, é o chamado trabalho invisível. Ele recebe esse nome porque geralmente não é reconhecido como trabalho e não se considera o tempo em que as mulheres têm que se dedicar a esses afazeres. As 3 jornadas de trabalho das mulheres são: 1. Emprego, que consiste no expediente diário de trabalho formal, que normalmente dura em média de 8 horas por dia. O 2. Cuidados domésticos, que é o tempo dedicado às tarefas de manutenção da casa, como varrer, cozinhar, lavar roupa. E o item 3, colocaram as crianças por último, mas enfim, vou fazer uma correção no final. Cuidado com os filhos, tempo dedicado a cuidar das crianças e das suas necessidades. Se você está me ouvindo agora e você tem uma visão cristã, entenda que de todos esses itens, 1, 2, 3, o item 1 é os filhos. Filho não dá trabalho, filho é o trabalho. Foi a missão que Deus te confiou, foi a educação da sua família, foi a formação da sua família. Se houve a necessidade, por qualquer que seja o motivo, de buscar um trabalho externo para complementar a renda, enfim, não importa. A sua renda é complementada para gerar o bem-estar do seu filho, que é a sua descendência se perpetuando na terra, e não o contrário. Não é o trabalho por causa do filho, ou não é o filho por causa do trabalho, é o trabalho que vem por causa do filho, vem para suprir essa necessidade. Então, o filho é o trabalho da mãe. O resto vem depois. É tipo buscar o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Ó, crie seus filhos e todo o resto vai girar em torno da criação dos seus filhos. Essa é a prioridade da mãe. Deus criou a mãe para ser dessa forma. Voltando aqui, porque não acabou ainda, eles falam sobre trabalho doméstico e as mulheres exaustas. E aí, continuando no Politize, tem um vídeo aqui, por isso que eu me perdi um pouco. Perdão por isso. Dados de 2019 mostram que no Brasil as mulheres dedicam o dobro do tempo que os homens para afazeres domésticos e cuidado das pessoas da casa. Além disso, 92% da população feminina realiza afazeres domésticos, enquanto apenas 78% dos homens fazem essas tarefas. Com a pandemia, esse cenário se tornou ainda pior. 50% das brasileiras passaram a cuidar de alguém nesse período. Esse trabalho de cuidado não pago, que é o tal trabalho invisível, feito pelas mulheres, representa uma economia 24 vezes maior do que a do Vale do Silício. No contexto do Brasil, representa 11% do PIB do país, mais que o dobro do que todo o setor agropecuário produz. É importante ainda pensar que quando falamos em terceirizar o trabalho doméstico, geralmente é a mulher a responsável pela escolha e contratação da pessoa, que provavelmente também será uma outra mulher. No Brasil, 7 milhões de mulheres são trabalhadoras domésticas e muitas delas não têm condições dignas de trabalho.
E aí eles finalizam, né? Você já tinha parado para pensar nisso? Tá. Por que que eu tô falando aqui do tal trabalho invisível? As mulheres, elas não deveriam estar questionando o suporte masculino nos afazeres domésticos. Por quê? Bianca, então você está dizendo, você é a favor de que o cara não faça nada em casa? Jamais. Eu quero que meu marido saiba cozinhar. Então eu vou conhecer alguém que sabe cozinhar, porque eu quero que sim, eu não gosto de cozinhar, eu quero que o cara saiba cozinhar. Mas é importante ressaltar que a ida da mulher ao mercado de trabalho não foi uma conquista feminista, como muitos dizem aí. Se você pesquisar, você vai ver que foi uma tendência natural. Os homens, eles precisaram ir para a guerra. Se lá estiver aí, vai poder me corrigir nisso aqui se eu falar alguma besteira. Mas os homens precisaram ir para a guerra. Não havia mão de obra necessária, então a mulher acabou sendo empurrada para esse lugar de trabalhos nas indústrias, nas fábricas, enfim, não sou muito profunda nesse assunto, temos Laís aí para suprir essa necessidade. Então a mulher, ela se viu obrigada a trabalhar, se vendo obrigada a trabalhar, ela acabou não tendo como dar conta das coisas de casa, mas Deus não criou a mulher para viver dessa forma. Provérbios 31 fala de uma mulher que era empreendedora. Ser empreendedora é diferente de ser uma funcionária de fábrica, que foi o cenário que as feministas disseram ter conquistado. Enfim, cada um com sua loucura, isso para mim não é conquista, é derrota. E a mulher de Provérbios, ela conseguia dar conta de todas as coisas. Ela era empreendedora, mas supria todas as necessidades do marido. Ela cuidava bem dos filhos em toda a sujeição. Samara fez uma sequência de vídeos sobre mulher de Provérbios recente, essa sequência de vídeos. E a lamparina estava acesa, ou seja, ela ainda dava conta do homem de noite. Muito importante, né? Não deixar faltar o pão nosso de cada dia. Não era para ser questionado. Hoje as mulheres, elas militam em prol de conquistas, direitos de igualdade, elas querem estar inseridas no mercado de trabalho. A mulher não deveria almejar esse lugar. Quando Deus ele pronunciou um juízo para Adão e Eva e a serpente na queda do pecado original, Deus disse que o desejo da mulher seria para o seu marido. O governo Deus estabeleceu para o homem. Quando a mulher começou a desejar trabalhar fora, algumas por necessidade, ressalto, outras porque quiseram ter essa tal independência, as mulheres, elas não conquistaram, elas perderam porque ela aliviou o fardo do homem. E hoje ela entende que ela não pode contar com o homem para nada, ela decidiu viver isso, ela decidiu que ela viveria uma vida lá bem-sucedida, ignorando o fato de que a geração da criança é responsabilidade dela. E que por mais que ela não queira, o suporte materno é dela, é mãe, não é pai, é mãe. Ela foi criada para ser mãe. Se ela decidiu, mesmo tendo marido em casa, porque muitas fazem assim, mesmo tendo marido, sabendo que pode contar com eles, elas decidem ingressar nessa jornada, fica por conta e risco dela. Tanto que dos questionamentos feministas é a diferença salarial entre mulheres. Samara vai poder falar sobre isso também, Laís, que tem muita propriedade para falar sobre isso. Essa diferença salarial, pesquisas apontam que quando as mulheres estão chegando na idade de alcançar melhores oportunidades de emprego, elas decidem abandonar a carreira porque decidem se dedicar à função materna. Então, assim, a maternidade, ela chama a mulher para o lar. A maternidade, Deus nos criou com um senso biológico, com um instinto natural a fazer aquilo que Ele nos criou para fazer. E, naturalmente, a mulher, ela se dedica às tarefas domésticas. Naturalmente ela vai se dedicar à criação dos filhos. Por quê? Porque foi algo que Deus imprimiu na mulher, na criação mulher, na eternidade. A maternidade é algo da mulher, não tem para onde correr. Ah, mas o pai pode desempenhar o papel da mãe. Uma coisa que eu vou ressaltar aqui, antes que eu me esqueça, existe toda uma teoria, eu vou ver se eu acho essa notícia aqui, que algumas escolas já removeram no calendário, por exemplo, o Dia das Mães. Isso é bizarro. Removeu o Dia das Mães e removeu também o Dia dos Pais, em função dessas famílias disfuncionais que surgiram, que são famílias que não são formadas por pai e mãe, para que a criança que não tem a mãe ou não tem o pai não se sinta deslocada no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Então decidiram estabelecer o dia de quem cuida. Gente, não importa quem cuida de você. Quem cuida, suprindo a necessidade da sua mãe, está cumprindo o papel de mãe. E o dia do calendário é Dia das Mães. Mas, Bianca, eu não consigo lidar com o fato de não ter sido criada por minha mãe. Poxa, eu entendo sua dor, eu me sensibilizo com a sua dor, mas nós não podemos mudar uma coisa que Deus estabeleceu. Parece besteira, parece duro da minha parte,
Mas é muito sutil o fato deles apagarem o nome do pai e o nome da mãe e colocar genitor. Assim você deixa de enxergar a sua realidade. Por que não encarar o fato de, talvez a minha mãe não tenha me criado, mas eu vou me esforçar para ser uma mãe melhor do que a que eu tive, ou melhor, para ser uma mãe que eu não tive. Entendeu? É necessário que o Dia dos Pais seja Dia dos Pais. Mas eu sou órfão de pai. Seja um pai ou escolha um pai que não faça aquilo, tente escolher, né? Porque a gente não tem como controlar tudo. Um pai que não foi aquilo que seu pai foi. Nós precisamos encarar as experiências ruins. Nós precisamos encerrar com essa mania de livrar as pessoas da dor. Gente, existe uma pedagogia na dor. A dor, ela é pedagógica. O trauma, ele é pedagógico. É a pedagogia perfeita? Não, mas é necessário. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, porque o mundo real, ele dói, ele machuca. E por nós tentarmos proteger, entre muitas aspas, porque essa agenda ideológica não quer te proteger, ela quer te alienar. Ela diz que quer te proteger, mas se fosse eficaz, não teríamos tanta gente emocionalmente doente. Por quê? Porque nós privamos as crianças de experimentar pequenos traumas da infância, que são naturais da infância, e quando chegam à fase adulta, elas não suportam nada, porque o mundo não vai dizer sim para a gente o tempo todo. Nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente quer. Então é necessário encarar essas dores. Não é o dia do cuidador, é o dia das mães. Nós estamos fazendo esse vídeo para o dia das mães. Se você não teve mãe, que Deus te ajude a restaurar o seu relacionamento com a sua mãe. Ser uma mãe que você não teve, escolher para os seus filhos, se você for homem, uma mãe como a que você não teve, mas nós precisamos entender. A mãe foi criada por Deus, existe um papel para ela e nós não podemos ignorar isso, assim como o pai. Eu vou deixar a Samara falar, porque senão eu me empolgo aqui e aí eu vou martelar à vontade. Fala, Samara. Já me perdi até o que eu ia falar. Você falou alguma coisa sobre a questão. Eita. Remover o Dia das Mães do calendário? Que vai ser o dia de quem cuida, não o Dia das Mães. É uma determinação. Assim, ó. Por causa dessa disfunção das famílias, né? Fala de novo. Vem da disfunção das famílias. Tá acontecendo isso. Pronto. Por causa da disfunção das famílias. E assim, no mundo ideal, se as famílias fossem conforme a Bíblia fala, seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente, não é. E o que é que eu queria falar sobre isso? As mulheres, elas galgaram o seu espaço no mercado de trabalho, etc. e tal, e hoje tem mulheres, grandes mulheres aí, executivas, etc. Só que assim, quando elas chegam, era sobre isso que eu queria falar, quando elas chegam no auge das suas carreiras, que elas olham para trás, elas veem que o tempo que elas tinham para se dedicar mais à família, aquelas que conseguem construir família, tá? Se dedicar mais à família, se dedicar mais aos filhos, elas perderam esse tempo, perderam o time, e aí quando chega naquele auge, ela diz assim, o que foi que eu fiz? E quando dá tempo, elas encerram suas carreiras ou param e vão para o seio familiar. E eu tive exemplo disso no meu trabalho, de diretoras grandes de multinacional, simplesmente ver que a família estava necessitando da presença dela como mulher, como mãe, como esposa. E ela largou tudo, e se voltou para a família e não se arrepende. Tem um exemplo também de uma pessoa muito próxima que colocou na cabeça, não, depois eu tenho filho, depois eu caso, depois minha vida pessoal, primeiro minha vida profissional. E hoje ela está com mais de 50 anos, solteira, e triste, né? Porque assim, o time dela construir a família, de ter filhos, etc., passou. Porque ela estava muito preocupada em ter e em ser algo para mostrar ali ao mundo, sabe? E assim, o que é que eu observo nisso tudo?
todas essas mulheres que tiveram isso, elas, quando chegam num momento, um certo momento da vida, elas entram em depressão, porque elas se veem com tudo e ao mesmo tempo com nada nas mãos. E essa história de que o feminismo prega. Porque nós tivemos grandes conquistas para as mulheres. Porque hoje as mulheres podem estar onde elas quiserem. Isso não é libertação, muito pelo contrário, é escravidão. Pense comigo. Antes você casava com um marido, um homem, que ele já trabalhava, ele já tinha uma profissão, ele já era o mantenedor da casa, você simplesmente ia cuidar da sua casa, do seu marido, dos filhos que viessem a ter, e o seu marido supria todas as suas necessidades. Porque ele trabalhava, o dinheiro do trabalho dele onde? Para casa. E quem era que administrava esse dinheiro? A mulher. O homem fazia os planos, a mulher administrava, estava tudo lindo. As mulheres pintavam unha, faziam cabelo, faziam tudo. Estava tudo lindo. Você tinha liberdade para fazer o que quisesse, inclusive fazer um docinho em casa gostoso, de doce de abóbora, que só vovó Nilza sabia fazer. Vovó Nilza começou a fazer quando casou e vendia os potinhos aos vizinhos, né, de doce de abóbora. Olha que delícia, todo mundo gostava do docinho de abóbora de vovó Nilza, que agora é vovó, mas era mãe antes. E isso complementava a renda da casa, mas não dependia dela. E o que é que o feminismo e essa ideologia progressista ela faz? Hoje, a renda da mulher ela é extremamente necessária para a manutenção da casa. Então, assim, a mulher ela perdeu a liberdade de ser livre e começou a ser escrava remunerada. Se a gente parar para pensar, nós que trabalhamos, principalmente CLT, nós somos escravos remunerados, com um destaque no currículo pela profissão que exercemos. Exemplo, eu sou médica, eu sou, sei lá, fisioterapeuta, eu lembrei agora de uma amiga que é fisioterapeuta, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou uma escrava do meu trabalho, porque eu preciso para me manter e para suprir a necessidade da minha casa. Ou seja, essa ideologia, ela não libertou as mulheres, ela escravizou as mulheres. Samara, se você hoje, com o entendimento que você tem, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu era de esquerda, e eu tinha essa linha de pensamento mesmo, de ser grande, de ser uma alta executiva de multinacional, de determinar coisas, de ditar regras, de fazer planos estratosféricos no mercado de alimentos, onde eu estivesse estabelecido, enfim. Eu tinha essa linha de pensamento porque eu via que minha mente era mais avançada do que muitas pessoas que estavam ao meu redor. Isso não quer dizer nada, quer dizer que Deus me deu inteligência suficiente para ver coisas que outras pessoas não vissem. Mas voltando para esse aspecto, se dissesse assim, Samara, você gostaria de continuar vivendo no mundo que você vive hoje ou voltar atrás e viver o mundo que sua avó viveu, mas com sabedoria? No caso da minha avó, talvez ela não tenha tido sabedoria, né? Ou nesse tempo. Eu lhe garanto que eu gostaria de viver no outro tempo. Se eu me casando e o marido dissesse assim, eu engravidasse, você, para de trabalhar, fica em casa, vai cuidar dos meninos, que eu tomo conta de tudo. Oh, meu Deus! Eu ia amar, que delícia! Não dá um prego no estopa lá fora e poder cuidar da minha casa, poder fazer as coisas para os meus filhos, para a minha casa, para o meu marido. Gente, isso é surreal, isso não é trabalho, isso é prazer. É prazer você colocar uma mesa posta, sua família sentar, se deliciar com a comida que você fez, apesar de eu não gostar de fazer comida, eu gosto de comer. Mas assim, fazer isso de uma forma diferenciada, até no cotidiano que você ganha gosto com aquilo que você faz,
Gente, não existe dinheiro no mundo que pague um momento em família. Então, assim, por causa de tudo isso que vem sendo construído, por causa dessa ideologia nefasta, hoje a gente tem essa ideia de não ter mais dia de mãe e de pai. Isso, para mim, é o auge da quebra de todos os princípios. Porque daqui uns dias, até animal, tem aquele que gera, tem aquela que gera, a cadela gera, é a mãe dos filhotinhos. Aí agora nós, que somos seres humanos, seremos tratados apenas como genitor. É cruel ver isso acontecendo. É muito cruel. Mas estamos nós aqui, né? Em pleno dia 11 de maio, às 22 horas, falando sobre algo que deve ser tratado. Não nos calamos e, se com a vontade de Deus, com a permissão de Deus, iremos fazer diferente nessa geração, principalmente vocês que ainda não são casadas, fazer diferente nessa geração e ser exemplo para a próxima, é o que eu espero, em nome de Jesus. Em nome de isso, Jesus, Bia, já também deu certo. Uma coisa também, essa ideia da remuneração do tal trabalho invisível da mulher, que isso tem sido muito debatido, já comentei com vocês antes, em outras reuniões que nós tivemos, que é marxista essa teoria de olhar a mulher não como mãe. Por isso que nós estamos trazendo a visão de Deus a respeito da maternidade. Ainda que seja uma visão... Bianca, mas você não aprofundou muito qual o papel da mãe de acordo com as escrituras. Cara, eu tô te dando o que não é o papel da mãe para você só entender qual é a situação do rolê. Samara, ela trouxe aí a visão da avó dela, que se dependesse dela e o marido se propôs a sustentar ela e os filhos, que para ela seria uma maravilha. Talvez hoje sim, mas talvez antes não, porque a nossa mente é tão cauterizada para não depender de ninguém, por causa de traumas, de humilhação. Às vezes nossos pais falam de um jeito que a gente não gosta. O depender de alguém machuca muito. É muito complicado. Se você tem dificuldade, nós temos dificuldade até de depender de Deus enquanto nosso pai. Imagine depender de marido. E às vezes, nossos pais são maravilhosos, sempre nos deram tudo, mas mesmo assim depender nos fere. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos que os nossos, ouvimos, sei lá, nosso pai fazendo, né? Ah, mas para que você quer dinheiro? E aí a nossa mãe vai sem sabedoria nenhuma, na nossa frente, discute com o nosso pai e fala assim: você tá jogando na minha cara. Então, às vezes, o nosso pai nunca perguntou por que a gente queria, mas perguntou à nossa mãe e a nossa mãe reagiu assim. Nós pensamos, nosso pai joga as coisas na cara. Nunca jogou na nossa, nunca foi ofensivo com a gente. Mas nós geramos uma empatia tão forte pela nossa mãe que nós nos ofendemos com a ofensa da nossa mãe. E isso é bizarro. Mas eu vou deixar a Laís falar e depois eu volto aqui. Fala, Laís. Uma outra linha também, Bia, sobre a questão da dependência. Atualmente, eu acho que também é complicado a mulher ela depender de uma outra pessoa, porque mesmo que hoje o chefe de família ele saia para trabalhar e a esposa esteja dentro de casa cuidando dos filhos, é uma realidade um pouco difícil de sustentar, a não ser que esse provedor ele seja muito bem remunerado, muito bem organizado financeiramente. Por quê? A gente sabe que na realidade atual os salários eles não são compatíveis com a realidade, principalmente aqui no Nordeste. Então hoje fica muito difícil também só o homem ser o provedor do lar. Então hoje a mulher, infelizmente, ela está se vendo obrigada, mesmo que ela tenha filho pequeno, a sair, né, daquele conforto materno, daquele cuidado que ela precisa ter, ela como mãe cuida dos seus filhos ou filho, para ter que lutar também para o mercado de trabalho. Eu falo isso em relação até mesmo à minha mãe. Ela não teve essa opção de ter que ficar dentro de casa, porque somos em 4, né? Éramos 4 crianças pequenas, meu pai também é um provedor, só que a renda só do meu pai não tinha como sustentar a casa toda, então ela teve que ir também. E aí eu, por ser a mais velha, eu tive que cuidar dos meus 3 irmãos, né? Já com 10 anos eu já ficava sozinha, meus 3 irmãos pequenos, enquanto os meus pais trabalhavam. A gente ia para a escola, voltamos juntos, e aí eu ficava esperando até a noite os meus pais chegarem. Então, assim,
Hoje a gente vê também muita família, muitas mães tendo que optar de viver esse lado materno, tem que colocar os filhos em creche, infelizmente, em colégio integral, né? Patrocinado pelo governo, para ter que ir mesmo para o mercado de trabalho, porque, infelizmente, ainda muitas vezes daquele provedor, daquele pai, não é o suficiente para manter uma família, principalmente se ele tiver mais de 2 filhos, né? Então, assim, o mundo que a gente vive hoje é muito complicado. Não só a dependência que você falou, né, de ter que viver dependente de uma pessoa, mas sim também porque os empregos, né, ou subempregos aqui, que é oferecido, principalmente aqui no Nordeste, é muito complicado só o homem ter que manter sozinho uma casa. Boa você trazer isso, Chu, porque, gente, eu chamo Laís de Chu, tá bom? É, porque vem toda uma ideologia. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Para estabelecer princípios, falar sobre princípios que são bíblicos e para que fique claro que tudo é um conceito ideológico. As mulheres elas foram obrigadas a trabalhar, foram para as fábricas. Isso não foi aleatório, claro, foi uma tendência natural, como eu disse, e as mulheres precisaram ir porque os homens estavam na guerra e elas iam passar fome. Foi uma questão de sobrevivência. Só que no livro de Engels, que é Sociedade, Política, Família e Sociedade, eu vou abrir aqui o título do livro para eu falar o título certo. Ele já falava que os filhos não deveriam ser do pai e nem ser da mãe, que os filhos deveriam ser cuidados coletivamente. Por isso, é muito comum que você veja que o salário do pai seja cada vez mais inviável por causa dos impostos, as coisas são todas muito caras. A mãe precisa enviar os filhos para a creche, porque desde cedo o governo, que geralmente é quem oferece esse suporte para a mãe, de escola integral, de creche integral, o governo já começa a partir dali a desconstruir seu filho. Porque é uma das frases dele, lugar de criança, estava se fazendo uma aula ontem no curso de mestres, e aí o professor falou assim, gente, são frases que são marxistas, nós reproduzimos e não entendemos a gravidade das frases. Quando você ouve a frase lugar de criança é na, automaticamente é provável que seu cérebro tenha pensado lugar de criança é na escola. Não, lugar de criança não é na escola. Lugar de criança é dentro de casa com os pais. E quando ele vai para a escola, tem um livro, o nome desse livro é Quem Governa a Escola, Quem Domina a Escola, cadê, meu Deus? Quem Domina a Escola, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, de Gary DeMar, o nome desse livro. Ele fala sobre Hitler, que quando Hitler foi tentar arrecadar pessoas, né, para aderir ao movimento dele, as pessoas disseram, nós não vamos nos submeter a vocês. E aí Hitler falou, mas eu não quero vocês. Eu não preciso de vocês. Os seus filhos já estão comigo nas instituições. Eu vou ensinar os seus filhos, a sua geração está acabando, mas os seus filhos são jovens. Se eu educar os seus filhos, eu não preciso de você para mais nada, sua geração já passou. Então, quando nós empurramos a criança, perceba que todo o cenário coopera para que a mãe ela tenha necessidade de enviar o filho para um lugar de educação integral. Hoje, se você disser para uma mãe que você é contra ela colocar o filho numa escola integral, ela vai te esculhambar e ela tá certa em te esculhambar. Porque explique para uma mãe que tem que prover para o filho que esse filho não pode ficar no colégio integral enquanto a mãe tem uma carga horária de 8 horas por dia. Tipo assim, ela vai fazer o que com a criança? Ela precisa trabalhar. Provavelmente ela é pai. Mesmo que ela não seja pai, a renda do pai e somada com a dela não dá para muita coisa. O que é que essa mulher vai fazer? Como é que ela vai dizer que o sistema de ensino integral é ruim? Entende? Percebe como o comunismo, essas ideologias, elas já dominam a nossa sociedade, nós não percebemos. É por isso que ele se opõe e a nossa sociedade não educa pessoas para que sejam empreendedoras. Porque se o homem ele fosse o produtor da própria riqueza, se ele fosse empreendedor e ele tivesse a oportunidade de conseguir ganhos maiores por meio do empreendedorismo, a mãe poderia ficar dentro de casa. Mas o que é que nós aprendemos o tempo todo? Nós somos ensinados a depender do CLT, porque o CLT é uma maravilha, mas quando você precisa do INSS, o INSS não te serve. Aí você é ensinado que o CLT que é bom, e que se você não quiser o CLT, o auge para você é você passar no concurso público para ter a estabilidade, ou seja, de toda forma você depende de alguém. A sua economia ela está presa a alguém.
Nunca liberdade econômica para você, porque se você tem liberdade econômica, seus filhos têm liberdade na criação. Você poderia trabalhar no trabalho home office e tentar dar conta da criança em casa. Não é tão simples assim, eu sei. A pandemia veio aí para mostrar que não é ter um trabalho home office. Mas olha o exemplo que Samara trouxe. A senhorinha não era avó ainda, era esposa, mas sabia fazer um doce. Ela fez e começou a vender para os vizinhos para complementar uma renda, não por obrigação, mas porque ela já fazia, ela já tinha prazer em fazer aquilo ali e se tornou empreendedora, como a mulher de Provérbios 31. Então, a maternidade, na ótica bíblica, ela tem um peso, e a maternidade, na ótica que nós vivemos hoje, é uma maternidade que ela está totalmente carregada de viés ideológicos, e esse viés tem um nome, é o marxismo. Bem que o feminismo nasceu do marxismo. Todas as ideologias vieram do marxismo cultural. Nós vivemos numa sociedade completamente marxista, inclusive dentro da igreja. Hoje as mulheres da igreja não querem ser mães. Elas não querem depender dos maridos, mesmo casando, tendo a Bíblia como sua regra de fé, ela ainda usa macetes do tipo não dizer para o marido quanto ela ganha, mesmo que o homem seja provedor, trabalhar mesmo que o cara não exija isso dela, porque tem homem que ganha bem, consegue dar conta, mas a mulher não quer. Ela fala assim, ó, você até ganha bem, você até consegue suprir nossas necessidades, mas a gente pode ganhar mais, então a gente vai ganhar mais para dar mais para o nosso filho. E aí ela acaba perdendo o filho para a escola, porque o filho se acostuma a ser filho mais dos outros do que dela, ela transfere para a escola, ela precisa que essa criança seja educada, ela está trabalhando, e ela transfere a educação, a transferência de princípios morais, de princípios religiosos, fica em cargo do professor, e se esse professor não for judaico-cristão, geralmente não é, se ele for marxista, o filho vai crescer odiando os pais, porque os pais foram negligentes com ele. Então, a submissão a Deus, o ensino religioso, o ensino do que é certo, do que é moral, do que é imoral, princípios bíblicos são negligenciados. Por quê? Porque a mulher ela precisa trabalhar, porque ela fruto de uma revolução sexual. Então, sobre a maternidade, eu acho que eu falei muita coisa. Deixa eu ver o livro de Marx aqui logo, de Marx não, de Engels, para falar o nome certo do livro, para não ficar com essa lacuna aqui. Mas eu acho que eu falei tudo. Cadê, Bianca, o nome do livro, meu Deus do céu? Só um momento, por gentileza. Rapaz, eu tenho muito livro no Kindle, gente. Onde é que eu não tenho muito livro? Jesus amado, me socorre. Não tô conseguindo achar o livro. Cadê? Cadê? Pausa para descanso. Querem falar alguma coisa? Vamos falando aí que eu tô procurando o nome do livro. Rapaz, cadê o livro? Como pode, Deus? Como pode? Peraí que eu vou pesquisar o nome de Angels aqui. Mas sobre a maternidade, gente, foi isso que eu queria falar. Fala, Chu. O livro que você fala é aquele de Engels, da família, da propriedade? Isso. Eu quero saber o nome do livro, não tô conseguindo achar. É a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Eu estava falando família, sociedade, política, não. O nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele fala da composição familiar, ele fala sobre isso dos filhos não serem dos pais, mas ser de todo mundo. Então, os filhos eles vão ter vários professores, eles não vão construir um vínculo emocional permanente. Ah, mas eu fui apegada à minha professora, mas observa a tua professora do jardim de infância. Talvez você nem lembre o nome dela. Eu não lembro o nome das minhas. Eu lembro de algumas porque foram minhas vizinhas, mas eu não lembro o nome de todas. Então, a criança ela vai aprendendo a desapegar, ela se torna um retalho, ela pega a ideologia um pouquinho de cada professor. Se o professor, eu era militante não, tá repreendido em nome de Jesus porque eu era preguiçosa, não gostava de nada, principalmente de militar. Até hoje eu não gosto muito. Mas eu era apaixonada, eu era uma esquerdista, mesmo que enrustida, mas eu era apaixonada por aquilo que os meus professores amavam. Então, assim, eu achava que Che Guevara era gente boa, mas eu nunca procurei saber se ele era mesmo. Tipo, tudo que os meus professores falavam pra mim tava bom. Porque eu amava meus professores e eu aprendi a amar aquilo que eles amavam. Eu precisei estudar sobre o que era o feminismo para entender que eu era doutrinada. Mas quando você fala para alguém que a pessoa é doutrinada, ela não sabe, porque ela não tem essa noção. Então, por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que não é aleatório que hoje a mãe ela viva sobrecarregada. Isso é fruto de uma revolução sexual. A mulher ela já não tem mais um parceiro fixo porque ela não construiu a família dela com base em um casamento.
então ela tem um pai com quem ela não pode contar. Você vai observando que são várias ideias soltas que, quando se compõem na mente da mulher, nós temos esse cenário de órfãos de pais vivos. Homens com quem a mulher sabia que não podia contar, ela casou com esse cara, reclama de não poder contar com ele, hoje quer uma remuneração. E por que eu insisti no nome desse livro aqui? Esse trabalho invisível da mulher, que é citado no texto do Politize que eu li aqui para vocês, nesse livro ele fala que a mulher deveria ser remunerada por ser mãe, porque o ser mãe na cultura marxista não é a maternidade como a Bíblia enxerga. A Bíblia enxerga aquilo ali como a perpetuação da descendência da mulher. Já Engel enxerga como a mulher, como se a mulher fosse fabricante de mão de obra, porque tudo para eles é mão de obra, proletariado, trabalho, trabalho, trabalho. Então a mulher ela está gerando mãos de obra, ela está gerando pessoas que vão movimentar a economia, ela está gerando futuros proletariados, e é um absurdo que ela seja uma máquina de gerar proletariados e ela não seja remunerada por isso. Então aí você enxerga o porquê que o governo tem tanto apreço em entregar auxílios para a mulher. Lentamente ele está reforçando, olha, ela é mãe, ninguém reconhece o trabalho da mãe. O marido não ganha o suficiente para que a mãe possa suprir as coisas. Eu vou dar um Bolsa Família para essa mãe, para complementar a renda dela. Percebe como é sutil e como o governo ele se torna o nosso pai, o nosso provedor, o nosso ajudador, e é algo que nós deveríamos enxergar em Deus. Mas aí o comunismo vem, o socialismo vem e nos apresenta essa figura redentiva que é necessária porque o cenário político, o cenário financeiro não é tão legal. Percebe como é sutil? Fala, Sam. Samara tá mudo. Você percebe que essa ideologia, né, de Marx, de Engels, eles não preparam pessoas, eles preparam soldados. Porque a partir do momento que você vive, você educa uma criança, ou cria, né? Não é educar, é criar uma criança com um coletivo, ou seja, ela não tem emocional, ela não desenvolve o emocional, ela é órfã de pai e mãe porque os pais estão trabalhando, não estão presentes, então ela tem que lidar, hoje a ideologia progressista diz assim, mas a criança ela precisa estar com outras crianças para poder ela se desenvolver, ela ter autonomia, enfim. E isso são desculpas para criar pequenos soldados, porque qual a razão deles fazerem isso? Quando eles tiram a possibilidade dos pais educarem, ensinarem dentro de casa as crianças um princípio, seja ele judaico-cristão, seja ele uma outra religião que tenha princípios, que tenha valores, eles não vão conseguir doutrinar o suficiente para captar a mente daquela criança quando se tornar jovem. Então, é necessário que eles fiquem no coletivo. Naquele coletivo é trabalhado de forma maciça essa ideologia de que realmente nascemos para trabalhar, para gerar, sermos produtores, etc. E, consequentemente, dizer sim para tudo que o Estado prega. Porque se eu não tenho uma casa que vai me orientar, se eu não tenho o amor da minha família, eu tenho no coletivo, e se o Estado ele supre todas as minhas necessidades, então eu tenho que fazer tudo que o Estado falar e dizer amém para o Estado. E tornam-se realmente soldados, como Hitler ele fez. Hitler fez um exército de soldados que diziam amém para tudo que ele falava dessa forma, pegando do baixo, trazendo os jovens, aqueles que ainda não estavam com suas mentes preparadas, e massificando uma ideia de um ideal que ele tinha até ser alcançado. E é isso que a ideologia marxista que nós vivemos hoje e que infelizmente está impregnada na igreja, ela consiste nos dias de hoje, fazer saudades. Na aula de missiologia, o professor ele deu um exemplo
do Paquistão. Eu acho que é Paquistão. Né, Bia? Que eles têm bem muitos filhos. São o Islã. Ele propaga a cultura por meio O Islã. da criação, da procriação. O professor falou o seguinte, que eles têm muitos filhos, porque eles começam a ensinar a ideologia deles desde das crianças pequenas. E quando você olha para a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que ter muitos filhos. E qual é a ideia? A gente ter esses muitos filhos, educar e ensinar segundo a palavra, para que eles se tornem também embaixadores e defensores do reino de Deus. Só que o que é que nós cristãos estamos fazendo? Estamos aderindo à ideologia progressista, diminuindo cada vez mais a quantidade de filhos que temos, e a gente está perdendo, porque nós não temos soldados suficientes para poder combater essa ideologia. Hoje nós estamos aqui fazendo isso por causa disso. Se a igreja tivesse perpetuado a ideia da palavra, aquilo que a palavra ela fala, ela tem como regra, e hoje nós não estaríamos aqui investindo o nosso tempo para trazer uma verdade que existe, que é óbvia, mas que as pessoas não veem, para que essas pessoas comecem a pensar diferente e comecem a pensar da forma que a Bíblia fala para a gente pensar. Então, assim, é tempo hoje de nós cristãos começarmos a combater não só com palavras, mas com ações, e começarmos a buscar mesmo informação sobre o que são essas ideologias, o quão profundo elas são e o quão ela está inserida na nossa mente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o quão nós estamos pertencentes a ela, para que a gente possa mudar e começarmos a ser não só palavras, mas a sermos verdadeiramente exemplo, porque o exemplo arrasta. E a cultura sobrevive por meio da família. Porque, por exemplo, digamos, você tem Nicole e Miguel, né, Samara? E aí eles têm amiguinhos que são daí do prédio. Esses amiguinhos começam a frequentar a tua casa. Naturalmente, eles vão começar a observar a cultura da sua casa. E, naturalmente, eles podem imitar a cultura da sua casa se a visita à sua casa for algo recorrente, for algo frequente. Então, muita gente que não tem família, ao visitar a casa dos amiguinhos e perceber que os amiguinhos têm família, eles acabam tendo ali aquela oportunidade de formar a família, vendo um modelo de família saudável. É assim que se pegam pessoas. E como você falou, eles fazem a captura de soldados, eles formam soldados. Se uma pessoa, por exemplo, hoje é muito romantizado, lá vou eu para a minha área, né? A bandidolatria. Nós hoje, culturalmente, nós enquanto Brasil, infelizmente até enquanto igreja eu tenho visto isso, nós acabamos chamando o certo de errado e o errado de certo. Mas quando eu era criança, meu pai disse, eu achei um celular numa loja no shopping, e meu pai disse que eu não deveria pegar aquele celular. Eu fiquei revoltada, porque eu queria ter achado não é roubado. Eu tinha achado, meu pai pegou o celular comigo e entregou. Na época, a gente tem muitos anos, esse celular um tijolão. Quem é novo nem vai saber do que eu tô falando. Mas aí meu pai pegou o celular comigo e nós fomos entregar o segurança. E eu peguei, depois que ele entregou o segurança, nós saímos, né, de mãos dadas. E eu fiquei revoltada, falei com ele, meu pai, esse cara não vai entregar para o dono. Meu pai olhou nos meus olhos e disse, não importa o que ele vai fazer com o celular. O nosso papel é entregar porque não é seu. Não é meu, não é nosso. Gente, hoje, se eu achar qualquer coisa no chão, eu tenho a maior dificuldade do mundo em pegar. Mesmo vendo, mesmo estando lá no chão, que achado não é roubado, vendo a nossa cultura valorizando, chamando certo de errado e o errado de certo. Porque meu pai me ensinou princípios e ele não me disse isso só naquele dia. Ao longo da nossa caminhada, hoje eu já tenho 30 anos, ao longo da nossa caminhada, eu vi meu pai adotando esse comportamento em tempo e fora de tempo. Deuteronômio 6, do 6 ao 8, ele fala sobre isso, sobre você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos ao deitar, ao levantar, ao sair, ao chegar. Então, assim, é algo que meu pai não me ensinou de palavra, ele me arrastou pelo exemplo. E se meus amigos vêm aqui para casa, eles me veem seguindo o mesmo padrão do meu pai. Samara esteve aqui em casa de pouco tempo e viu que, quando ela chegou, ela falou assim, tua família, tu é a tua família.
Eu sou muito parecida com a minha família, muito parecida no riso fácil, na conversa tranquila, muito parecida. Por quê? Porque aqui tem uma cultura. Quem vier para cá, naturalmente vai aprender a nossa cultura. É assim que se funciona. Fala, Sandra, você tinha aberto seu microfone? Não foi nada, não. Então é isso, meninas. Do papel da mulher, eu acho que eu já falei tudo. Esse trabalho invisível, existe esse questionamento. Uma outra coisa também, eu não vou julgar uma mãe que depende, que recebe o auxílio do governo, não é esse meu papel. Cada um sabe suas razões. Mas uma outra coisa que eu acho muito absurda é o fato da pessoa, ela ver a família receber auxílio e esse auxílio tanto não é emancipador, que é natural que aquela mesma pessoa que cresceu vendo a mãe receber auxílio, lá na frente solicite o auxílio para ela também. Então perceba que é natural para muitos depender do Estado, só que nós ignoramos o fato de que o Estado não gera riqueza. Não vou dizer que você nunca recorra ao auxílio, porque cada um sabe das suas necessidades, mas se possível não recorra. Se possível empreenda, se possível dê um jeito de não depender do governo, porque o governo não é o nosso pai, o governo não é nosso redentor. Nossa redenção vem de Deus. O pão nosso de cada dia é uma parte do Pai Nosso. Não é um mantra comunista, não é um mantra de um partido político, não deveria ser. Nós transferimos para o governo um papel que não cabe a ele, que é o de prover nas nossas vidas, sendo que para que o governo te dê R$ 1, ele tomou 1.000 de você, assim, mas muito fácil ele tomou R$ 1.000 da sua mão. Muito fácil, com muita facilidade mesmo. Então, sobre a maternidade, eu finalizo por aqui. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa sobre a maternidade, algo que eu não falei, algo que eu esqueci. Nós abordamos aqui sobre o que nós ouvimos sobre a maternidade, sobre como é a maternidade na prática, sobre a visão bíblica da maternidade, sobre a visão ideológica da maternidade, tudo que tem implicado, as poucas consequências. Nós abordamos poucas consequências, mas temos muitas outras. Provavelmente quem está ouvindo isso aqui pode ter pensado em muitas outras coisas, que a falta do pai, a falta da mãe, porque o papel de hoje, a conversa de hoje é sobre o papel da mãe, é sobre o que a falta da mãe pode ter provocado em você enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, não sei, mas que Deus traga para você essa visão. Meninas, vocês querem falar algo, considerações finais? Não, foi muito bom falar sobre isso. A gente ia falar sobre a revolução sexual, né? O que a revolução sexual trouxe, né? Para nós mulheres, né? Quão prejudicial ela foi e continua sendo, e Laís ia falar sobre isso. A gente pode deixar para uma outra pauta, né? Eu também acho, porque a parte da revolução sexual vai trazer muitos outros viés para a gente. A gente pode dar uma continuidade, trazendo agora, né? O abandono das mulheres da maternidade para a liberdade. Acho que vai ser pode deixar para um segundo momento. Maravilha. Me fechou. Foi muito bom conversar sobre isso, falar sobre isso. Dava pano para mais manga aí, mas é o básico, que não tem nada de básico, né? Verdade. Eu também gostei bastante. Acho que deu para esclarecer muita coisa. E gostei muito também do seu posicionamento como mãe, né? Pela sua vivência, pela sua experiência. Foi muito legal. O que Bia trouxe também a questão da realidade do Estado, da dependência também ficou muito claro. E tá gravando ainda, Bia? Eu já posso... Tô gravando. Pode fazer as considerações finais e aí eu paro. Fique de boa. Pronto. Então foi bem gratificante, foi um aprendizado, foi bem legal para mim, pelo menos, para ter visto esses dois viés, né? A parte mesmo de uma pessoa aqui no grupo já com uma experiência da maternidade e ver também essa questão da dependência que me chamou muita atenção. Nunca tinha parado também para pensar nessa questão da dependência da mulher, né? Enfim, do Estado. Foi rico e é isso. É isso, pessoal. Encerramos por aqui.
Provavelmente isso vai sair no domingo, sequencial hoje é quinta-feira. Vamos fazer os ajustes. E aí vai ficar na íntegra no YouTube. Quando vai sair no Instagram, Deus sabe. Fé. Com fé dá tudo certo. Mas no YouTube já vai sair domingo, no Dia das Mães, com fé em Deus. É isso. Que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que existe um padrão bíblico para a maternidade, existe um padrão bíblico para a sua vida. Não deixe que as ideologias dominem a sua mente, seu coração. Que o Senhor te liberte, te abençoe e te guarde. Que você descubra que Cristo é o nosso Redentor. Você não precisa de nenhuma pauta ideológica para absolutamente nada. É isso, até qualquer dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.